aula de hoje nós vamos falar sobre superfícies de revolução. E aí vai ser bem legal porque nós vamos também fazer um paralelo com GeoGebra e mostrar como é que a gente faz superfície e sólidos de revolução, como é que a gente visualiza lá no GeoGebra. Bom, vamos imaginar que você tem aqui um segmento AB e você tem um eixo que vai ser o referencial, ou seja, esse eixo aqui é o eixo no qual esse meu segmento aqui vai girar em torno dele. Então vou fazer esse segmento girar em torno dele, eu vou ter aqui essa superfície de revolução, que é essa casca do cilindro aqui, tá? Então, o segmento AB gera a superfície lateral de um cilindro, certo? Beleza, isso aí a gente vai já ver no GeoGebra como é que faz, tá? Se eu tiver, por exemplo, aqui um retângulo, né, e eu girar também esse retângulo em torno do eixo, observe que agora aqui um lado do retângulo está sobre o eixo, né, e aí eu vou ter o cilindro propriamente dito, né, que agora eu vou ter essa parte aqui, esse segmento vai girar também, ele vai gerar aqui um círculo em cima, e esse segmento aqui também gira e gera um círculo embaixo. Então, além da superfície lateral, né, que vai ser dada por esse lado aqui, gerada por esse lado, como foi feito aqui, nós vamos ter também a base em cima e a base embaixo, que são dois círculos. Então, aí a poligonal ABC gera a superfície total de um cilindro. Bom, vamos lá no GeoGebra ver como é que a gente faz isso daí, tá? Aumentar a fonte, o tamanho da fonte aqui, que é para vocês visualizarem melhor o que eu vou estar escrevendo aqui na entrada, tá? Bom, a primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte, eu vou exibir aqui a janela de visualização 3D, que eu quero, na verdade, fazer um segmento aqui. Eu vou tomar como eixo de rotação o eixo Y e quero pegar um segmento aqui. Vou pegar um segmento aqui, por exemplo, vertical aqui, tá? Então, para isso, para eu criar esse segmento, eu vou criar aqui esse ponto aqui, que é 1, 0, 0, e vou criar aqui o ponto 1, 0, 3, que vai ficar com um ponto aqui em cima, na altura 3, eu ter esse segmento aqui. E aí eu vou girar esse segmento, tá? Na verdade, eu vou pegar o ponto aqui na altura 1 também, tá? Z igual a 1 e Z igual a 4, só para não ficar com a base encostando aqui nesse plano, tá? Então eu vou tomar um ponto assim, ó. Venho aqui na caixa de entrada, eu vou colocar x igual a 1, y igual a 0 e z igual a 1. Aí eu tenho esse ponto aqui em cima, foi gerado aqui, tá? Ponto A. E vou pegar um ponto aqui, mesmas coordenadas, só que z igual a 4. Então vou pegar aqui x igual a 1, y igual a 0 e z igual a 4. Dessa forma, eu tenho esses dois pontos, A e B, aí. E aí eu venho aqui e crio um segmento com esses pontos. Então, ponto A, ponto B, criei o segmento. Então, até agora, não estou utilizando essa janela aqui. Eu vou até fechar aqui, que é para a gente ficar com uma visualização melhor. Olha aí, eu estou com um segmento aqui, certo? Beleza? Só que aí eu vou fazer o seguinte, ó. Agora eu quero fazer esse segmento aqui rotacionar em torno desse eixo Z, certo? Então, agora eu vou exibir a janela aqui, que eu vou precisar, só para a título de didático mesmo, eu vou criar aqui um controle deslizante A, tá? Que ele vai ser um ângulo. Então eu quero que esse ângulo varie de 0 até 360. Tá? Até chamou de alfa aqui esse ângulo, né? Eu vou colocar ele aqui na posição 0. Não vou exibir, eu não quero exibir aqui nem não quero exibir
essa grade, nem o eixo, tá? Então, ó, tirei a malha e o eixo, só para a gente ficar com o controle deslizante aqui para ver direitinho. Agora é que vem a questão da superfície de revolução, tá? Como é que eu faço? Eu venho aqui e digito superfície, tá? Quando eu for digitar superfície, ele mostra aqui 4 opções, tá? Então tu tem superfície lateral de quádrica, superfície com expressão, parâmetro 1, valor, tem a superfície curva, ângulo, reta, tá? É esse aqui que a gente vai usar. Superfície, curva, ângulo e reta. Que a curva que eu vou dar vai ser o segmento. O ângulo que eu vou dar vai ser o alfa. Então, variando o alfa, ele vai gerando aí gerando a superfície. E reta, eu vou dizer que é o eixo Z, tá? Então, eu clico nessa segunda aqui e aí curva eu vou dar esse segmento. Note que quando eu criei o segmento, ele chamou esse segmento de F. Então, eu venho aqui e digito F, tá? Dou o tab aqui, no ângulo eu vou colocar alfa. Então eu venho aqui e digito alfa, tá? Alfa. E reta, aqui dou o tab também, aí eu escrevo eixo Z. Então como é que eu... é assim, eixo com E maiúsculo, eixo, e Z maiúsculo também, tá? E aí dou Enter. Bom, ele mostrou aqui uma superfície, tá? A superfície está aqui, mas aí você diz, poxa vida, a superfície não apareceu, né? Certo? Eu fiz um Ctrl Z aqui. Aqui. A superfície está aqui, ela não apareceu. Por quê? Porque o ângulo está 0, tá? A partir do momento que eu começo a movimentar aqui o ângulo, ó, olha o que acontece. Eu vou gerando aqui a minha superfície, tá? Vou só diminuir aqui, vou colocar esse mais para cá. Olha só. Então o que aconteceu aqui? Ó? Tá aqui minha superfície, ó. É a superfície lateral do cilindro, como a gente viu lá que ia acontecer isso, certo? Tudo bem? Muito jóia, né? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o cilindro mesmo, então eu tenho que ter aí tenho que ter uma poligonal, né? Tem um polígono aí. Então eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou criar o polígono, tá? Então eu não vou exibir aqui nem a superfície, nem o segmento, tá? E vou fazer assim, ó, agora ver se eu consigo fazer assim, ó. Eu já tenho esses pontos, né? A, B, aí eu vou colocar um ponto aqui e outro ponto aqui. Então primeiro eu vou colocar esses pontos, tá? Então eu vou colocar um ponto aqui, C, e um outro ponto aqui, D. E aí eu vou fazer um polígono agora. O polígono A, B, opa, não tá pegando o polígono? C, A, aqui ó. Pronto, fechei um polígono, certo? Tô com um polígono aqui. E agora, o que eu vou fazer aí com esse polígono? Né? Vou fazer também girar esse polígono, tá? Então venho aqui na caixa de entrada. Note que esse polígono aqui, né, que é um retângulo, ele chamou de Q1, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu venho aqui, eu coloquei a seta para cima, tá? Porque a minha caixa de entrada está aqui embaixo. Quando eu coloco a seta para cima, ele coloca o último comando. Então o que eu vou fazer? Eu só vou mudar aqui quem é que eu quero que gire. No caso aqui é Q1, certo? E dou Enter. Tá? Quando eu dei Enter, como o alfa já está 360, ele já mostra. Mas, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando eu giro aqui, ó, ele vai girando, né, o retângulo ó, até 360 graus, ele obtém aí a superfície toda, a superfície de revolução. Ficou claro como é que a gente faz isso? Então é bem legal, né? Dá para você mostrar aí para quem quiser ver essa questão. Você pode também animar aqui
Ele vai girando e você pode também dar um toquezinho aqui para ir girando. Assim. Essa animação aí. Beleza? Então fica aí animando, tá? Você pode mudar também a velocidade dessa animação. Fica bem legal aí você enxergar a construção do cilindro, né? Qual é a diferença aí? Uma coisa é o cilindro, que é um sólido, tá? Outra coisa é a superfície que a gente tinha lá, aquela superfície, aquela casca cilíndrica, tá? A diferença é que quando eu pego, né, aqui eu tenho um sólido, tá? E aquele outro é só a casca, né? Eu tinha só um segmento aqui, então ele faz só aquela casquinha, tá? Mesmo que eu tivesse só um traço aqui em cima também, né? Um traço do lado e um traço embaixo, sem ser um retângulo, tá? Sem ser isso aqui, ó. Nesse caso aqui eu tenho um retângulo, né? Essa parte aqui, ó, tá preenchida, tá? Eu tenho um polígono, né? Essa parte aqui de dentro tá preenchida, tá? Mas se eu pegasse só uma linha aqui, uma linha aqui, uma linha aqui, aí eu ia ter uma casca cilíndrica, né? Eu ia ter uma superfície cilíndrica. Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é superfície de revolução e a outra coisa é um sólido de revolução. Para eu ter o sólido, eu tenho que ter um polígono, tá? Beleza. Então, vamos voltar lá. Bom, eu tenho também aqui, né? Nesse caso, ó, eu tenho um segmento aqui, né? E aí esse segmento ele tem um ponto aqui no eixo de rotação e aí ele vai girar. Quando ele gira, ele vai gerar um cone, certo? Olha aí. O segmento AB gera a superfície lateral de um cone. Olha aqui agora, se eu tenho um triângulo e eu giro o triângulo em torno do eixo, aí eu não vou ter mais aqui uma superfície de um cone. Eu vou ter, na verdade, a superfície total aí de um cone, né? Tá? Na verdade, eu tenho um cone mesmo, né? Que eu vou ter um sólido aqui nesse caso, tá? E aí, a gente pode também fazer isso aqui no GeoGebra, as duas coisas. Vamos lá. Olha só, não vou exibir também essa superfície e esse quadrilátero. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse segmento aqui, CA. E aí eu vou girar esse segmento CA. Note que ele chamou esse segmento de G. Então, o que eu faço? Eu coloco seta para cima aqui, pego esse último comando que eu dei, e ao invés de ser Q1, eu coloco G. Né? E aí, já criou a superfície aqui. E o que eu faço? Eu vou variar aqui, ó, para 360 graus. Tá? Então a gente vê aí a construção do cone, né? Da superfície lateral do cone. Aqui é só o segmento. Tá? Beleza. Aí eu não vou exibir agora esse H, que é a superfície. Não vou exibir também esse G. E agora eu vou criar aqui um triângulo. Tá? Vou criar um triângulo aqui, ó. Pego aqui polígono, clico aqui, 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 e de volta no C de novo. E aí vou fazer, agora ele chamou esse triângulo de P1. Então, o que eu vou fazer? Coloco aqui, venho aqui na caixa de entrada, coloco seta para cima, pego o último comando e troco aqui por P1. Tá? Eu estou fazendo isso só para não ter que digitar tudo de novo, tá? Você poderia escrever superfície, T1, alfa, eixo Z, sem problema nenhum. E aí, como é que fica aqui? Ó? O alfa, aqui eu vou colocar no 0, só para a gente ver. Deixa eu botar ali,
E aí, ó, vou gerar aqui, ó, olha só. Note que agora, ó, eu tenho a parte de baixo dele também, né? Então, estou aqui com sólido cônico, ok? Eu rotacionei agora um triângulo, certo? Muito bem. Bom, o que mais que dá pra gente fazer? Se eu tiver um segmento aqui que ele não está tocando aqui o eixo, né? Quando eu fizer a rotação, eu vou ter um tronco de cone, né? A superfície lateral de um tronco de cone, tá? Então, o segmento AB gera a superfície lateral de um cone de tronco, de um tronco de cone. Agora, se eu tiver aqui um trapézio, né? Quando eu girar, aí sim eu vou ter a superfície de um tronco de cone, tá? A superfície total é de um tronco de cone, né? Vou ter o tronco mesmo, beleza? Bom, claro, a gente pode fazer isso aqui lá no GeoGebra, você já sabe como é só criar o segmento, girar, quando você gira, você tem essa superfície lateral aqui, né? E quando você pega esse trapézio aqui, quando você gira, você tem o tronco lá, beleza? Muito bem. Bom, agora nós vamos utilizar aí um teorema que é muito legal. Na verdade são dois teoremas, é o teorema de Pappus. Ele se divide em duas partes, que um está relacionado à área e o outro está relacionado com o volume, tá? Então, se você tem aqui uma curva e essa curva ela tem um comprimento L e você vai fazer a rotação dessa curva, né, e gerar uma superfície de revolução, a área dessa superfície de revolução ela é igual a 2 vezes π LD, onde L é esse comprimento aqui e D é a distância do eixo até o centro de gravidade dessa curva aqui, da geratriz, tá? Bom, a demonstração disso daqui, ela foge um pouquinho do escopo do nosso curso, tá? Isso daqui você pode ver lá no cálculo também, com integração, tá? E aí, se você tiver interesse aí, maiores detalhes, você pode ver nesse arquivo aqui, que é a dissertação de um orientando meu aí, do Prof. Mate, tá? Ele fez aí a tese dele foi relacionada aí com o teorema de Pappus, tá bom? Então lá tá bem legal, você pode ler, tá bem acessível, tá? Ele fez para alunos do ensino médio, né? Para que o aluno do ensino médio tivesse acesso a isso. Então eu deixo aqui o link, você pode acessar lá para ver, tá? Vale a pena. Bom, então a área é dada por isso daqui, 2π LD, certo? Bom, muitas vezes é complicado você encontrar quem é o D, tá? Porque às vezes é complicado você encontrar justamente esse ponto que é o centro de gravidade da sua curva, do objeto que você vai ter aí, tá? Por exemplo, na segunda parte do teorema de Pappus, né, que é o segundo teorema, você tem aqui uma superfície, né, algo que tem uma área aqui, uma região aqui do plano, né, que tem uma área, e aí você vai também considerar o centro de gravidade aqui desse objeto, pode ser um polígono, pode ser uma região qualquer, você vai girar para gerar um sólido de revolução, né? E aí você vai querer calcular esse volume, né? Então o volume é dado por isso, 2π S, onde S é a área dessa região aqui que você está rotacionando, vezes D. E D também é a distância do centro de massa aqui, ou seja, do baricentro dessa região, né? Então, a distância do eixo até esse baricentro aqui é que é o D, tá? Então, como eu estava falando para vocês, né? Muitas vezes, para encontrar esse centro de massa é complicado, tá? Então,
aí fica difícil aplicar o teorema. Por quê? Porque o cálculo desse D aí vai ficar complicado, tá? Mas, assim, ele ajuda bastante quando você consegue calcular de maneira fácil esse D, tá? Então, repetindo aqui, V é 2D SD, onde V é o volume do sólido gerado, que é o que a gente quer, né? S é a área da superfície geradora. S é a área da superfície geradora. Você tem isso daqui, né? Uma superfície que você vai girar. Isso daqui, essa superfície, ela tem uma área. Então essa área que é o S, tá? E D é a distância do centro de gravidade da superfície ao eixo, que é essa distância aqui. Beleza? Também, maiores detalhes dessa demonstração está lá nessa dissertação aqui. Muito bem. E aí a gente vai fazer a seguinte observação, né, que eu havia acabado de comentar, já tinha dado um spoiler aí, né? As fórmulas de Pappus devem ser aplicadas quando o centro de gravidade da geratriz for de fácil determinação e o D não apresentar dúvidas. Caso contrário, usa-se aqueles métodos que nós já tínhamos utilizado antes, né? Tipo o do cilindro, o volume do cone, etc. Tá? A área lateral, essas coisas assim. Então, a gente utiliza volumes e tal, ou quebra em vários sólidos diferentes, né? Tá? Aí, note o seguinte, ó, a área lateral do cilindro, nós já sabemos a fórmula, né? Mas, utilizando lá o teorema de Pappus, olha como é que fica. Você vai ver que vai coincidir, ó. A área lateral, ela vai ser igual a 2πLD, né? Onde L aqui vai coincidir com a altura, certo? E D aqui vai coincidir com o raio, né? O D coincide com o raio. Ó, por quê? Eu tenho esse segmento aqui, né? Qual é o centro de massa dele? Qual é o baricentro dele? É o ponto médio. Quando eu tenho um segmento, o centro de gravidade é o ponto médio. Então, o ponto médio aqui vai ser um ponto que está em cima desse segmento. E qual é a distância desse ponto até o eixo? É o raio, né? É o raio do cilindro. É essa distância aqui. Então, nesse caso, o L vai ser o H, né? E o D vai ser o raio. Então, eu vou substituir aqui, ó. Eu vou ter 2π HR. E isso daqui coincide com o quê? Com a área lateral do cilindro, que era 2πRH. Era isso? Então, ó, tá coincidindo, tá? Claro, não podia dar diferente, né? Só estou mostrando aqui que coincide, beleza? Da mesma forma, nós podemos olhar também o volume do cilindro, né? Então, note aqui que agora a minha superfície, que é o cilindro todo, né, o que vai ser um sólido de revolução, ele é gerado por um retângulo, né? E agora o centro de massa dele vai ser esse ponto aqui, tá? E aí note que esse ponto aqui é justamente o ponto médio aqui, né? Eu vou pegar a metade da altura e a metade aqui desse comprimento, né? Eu vou ter justamente o centro aqui desse objeto, tá? Então eu pegaria, né? Venho aqui no raio, deixa eu riscar aqui por cima. Venho aqui no raio, pego o ponto médio, né? Aqui os pontos médios. Venho aqui, pego o ponto médio. E aí eu traço aqui, né? Junto esses pontos, mais ou menos isso, tá? Então essa interseção aí é que é o centro de massa, certo? Muito bem. E aí, qual vai ser essa distância daqui para cá, né? Essa distância aqui é exatamente R sobre 2, é a metade do R, porque eu peguei o ponto médio para cá, então aqui eu tenho R sobre 2, tá?
Beleza, então vamos ver como é que fica aqui o volume. Tem que coincidir com o volume do cilindro, certo? Então lembrando, ó, o volume é 2π SD. Então S vai ser igual, ó, lembrando o seguinte, ó, a área, né, desse retângulo aqui, ó, é base vezes altura, né? Então vai ser RH. Então tá aqui, ó, RH. E D, como nós acabamos de ver, essa distância aqui vai ser a metade de R, certo? Ou R sobre 2, tá? Então vamos substituir aqui, ó. S é RH e D é R sobre 2. Então vai ficar 2π RH vezes a metade de R. Então note, ó, esse 2 cancela com esse 2 e vai ficar R ao quadrado H. Então o volume é πr ao quadrado H. Área da base vezes a altura, né? Então coincidiu aí com o volume do cilindro. Beleza? Bom, outro caso aqui, ó, área lateral do cone, né? Vamos ver que coincide também. Note agora aqui o seguinte, ó, que aqui nós vamos ter o seguinte caso, tá? Como é que eu calculo aqui quem é esse ponto aqui, né? Bom, note o seguinte, eu vou tentar fazer um desenhozinho aqui. E aí eu vou fazer assim, ó, esse aqui é o R, né, que é o raio, essa distância aqui, ó. Vou desenhar aqui, tá? Aqui é o raio, né? E aí eu vou fazer o seguinte, aqui é o G, certo? Aqui é o G, que é a geratriz. Esse lado aqui é G sobre 2, né? Que é o ponto médio. Esse aqui é o ponto médio. Então aqui também é G sobre 2, tá? Beleza. Olha só a semelhança de triângulos aqui, né? Ambos são triângulos retângulos aqui, né? Então posso dizer o seguinte, ó, que Dzinho está para R, ou seja, esse lado aqui, ó, está para esse, assim como esse lado aqui está para esse, certo? Então assim como G sobre 2 está para G, certo? Então isso aqui implica no seguinte, ó, que D sobre R é igual, ó, repito o primeiro, multiplico pelo segundo invertido, né? Então vai dar meio isso daqui, certo? Quer dizer que D, então, é igual a R sobre 2. Então note que toda vez que eu tiver um triângulo aqui, tá? Tiver um triângulo, esse D aqui, se o triângulo, claro, ele está colado aqui, né, no eixo, tá? Um dos vértices, dos lados está colado aqui no eixo, esse D aqui, como eu tenho um ponto médio, eu vou sempre fazer essa relação aqui, eu vou ter que D é igual a R sobre 2. E aí fica tranquilo, eu já sei que D é igual a R sobre 2. Tá? Então não preciso ficar refazendo essa conta aqui. Eu já uso que essa distância aqui é R sobre 2 e fica de boa, tá? Se meu triângulo estiver colado. Se meu triângulo não estiver colado, né, eu vou ter que somar a distância mais a distância que esse lado vai estar para o eixo. Mas aí é outro caso, né? Depois a gente vê caso for necessário. Quando for necessário, né? Ou caso seja necessário. Muito bem. Então, vamos voltar aqui para cá. A gente já sabe que D é R sobre 2, né? E aí, vamos lá. Olha só. A minha área, então, né? Ela é 2πLD. L é o comprimento, né? Que no caso aqui, L vai coincidir com o comprimento do segmento aqui, que é o próprio G. Então, L é G. E D, como nós vimos ainda agora, é a metade de R, R sobre 2. Beleza, vamos substituir. Então vai ficar 2πg vezes meio de R. Esse meio aqui cancela com 2, eu vou ter πRg. É exatamente a área lateral do cone.
tá? Agora, se eu tiver aqui gerar um sólido, né? Se eu quiser gerar o sólido aqui, tá? Então, eu quero descobrir quem é esse D também, a distância daqui para cá. Então, novamente, eu vou fazer uma continha aqui, tá? Vou utilizar esse triângulozinho aqui, só que eu vou fazer a conta lá para vocês também, tá? Então, vou fazer um print aqui. Eu vou também fazer uma semelhança de triângulos. Note o seguinte, que esse ponto aqui no meio, tá? É o baricentro do triângulo. O que é o baricentro, né, de um triângulo? A gente viu lá que o baricentro é o encontro das medianas, não é isso? Então eu vou tentar fazer mediana aqui, tá? Então, ó, vou subir aqui uma reta, né? Quando eu subo uma reta saindo daqui, indo para o vértice, ele vai passar nesse ponto, né? Tá? E vou pegar o ponto médio bem aqui, né, desse outro aqui. Quando eu pego esse outro aqui saindo do vértice, tá? Ele vai passar aqui. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó, o baricentro, tá? Ele tem uma propriedade aí. Se eu chamo esse segmento aqui, tá? Vou dar um nome para ele, eu vou chamar de M, por exemplo, tá? Se esse segmento aqui, né, daqui para cá, ele tem comprimento M, tá? Essa parte aqui é 2M sobre 3, e essa parte aqui é M sobre 3, né? Ele tem essa propriedade aí de triângulo, tá? Agora note aqui o seguinte, ó, esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse triângulo aqui, certo? Essa parte aqui, ó, é R sobre 2, né? Então, deixa eu colocar esse lado aqui, ó. Aqui, ó, eu vou ter R sobre 2, né? Tá? E aqui, essa partezinha aqui de cima é D, tá? Então, eu percebo o seguinte, ó, que eu consigo fazer uma relação aqui, ó. O D está para R sobre 2, assim como esse lado aqui, ó, tá, do triângulo, que é 2M sobre 3, vou dizer assim, 2M sobre 3 está para esse daqui todinho, que é M, certo? Esse comprimento aqui todo, ó, é M. Então, estou fazendo a relação desse triângulo maior com esse triângulo menor. Então, está para M. D vezes M vai ser igual a 2M sobre 3 vezes R sobre 2. O 2 cancela com 2, o M cancela com M, eu tenho que D é igual a R sobre 3. Tá? Então, ó, eu descobri a relação de D com R. D é R sobre 3. Então, nesse caso aqui também, quando eu tenho um triângulo, tá? E assim, né? Eu tenho um triângulo, que é um triângulo retângulo aqui, eu vou ter que o raio, o D está relacionado com o raio dessa forma, é R dividido por 3, tá? Então, a gente vai ficar com essa conta aí. Então, lembra, se eu tenho um triângulo retângulo aqui, eu estou fazendo a rotação, e não necessariamente o triângulo tem que ser retângulo, tá? Você pode pegar um triângulo qualquer, também vai valer essa relação aqui. Basta que esteja um lado do triângulo sobre o eixo de rotação, tá? Então, se o triângulo está com um lado sobre o eixo de rotação, quando você rodar, você vai ter que o baricentro dele, a distância dele até o eixo, é R dividido por 3. Tá? Muito bem. Então, a gente vai utilizar isso lá, probleminha, né, que eu estou querendo mostrar o volume. Tá? Então, olha o que vai acontecer aqui. Nós vamos ter
que a área é a área do triângulo, né? É base, que é R, vezes a altura, que é a altura do triângulo aqui, eu estou chamando de H, dividido por 2. E D, a gente mostrou lá que era R dividido por 3. Né? Beleza. Vamos substituir então aqui, ó, no S e no D. Então vai ficar 2π S, né, vezes o D. Aqui o 2 cancela com 2 e vai ficar 1/3 de π R ao quadrado H. Ó. 1/3 de π R ao quadrado H. Esse aqui é o volume do cone. 1/3 da área da base vezes a altura. E aí deu certinho também. Né? Bom, um outro caso é aqui quando eu tenho um tronco, né? Um tronco de cone. Tá? Então, com o tronco de cone também, se você for pegar e for medir essa distância aqui, essa distância D aqui, ela é a média aritmética dos raios. Né? Então você vai pegar Rzinho mais Rzão dividir por 2. Isso daqui é o D. Tá? E o L vai ser o G. Né? Vai ser esse cara aqui. Tá? Então, substituindo na fórmula, você vai ter que 2πg vezes Rzão mais Rzinho sobre 2. E aí você cancela aqui o 2 com 2, você tem que π Rzinho mais Rzão G. Né? Isso daqui coincide com a área lateral do teu tronco de cone. A gente tinha demonstrado isso daí. Tá? Aí você deve perguntar, e o volume desse tronco de cone? O volume, o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque é complicado aí encontrar o baricentro, encontrar essa distância, tá? Então, no caso do volume do tronco, não justifica a gente usar aí a fórmula de Pappus, tá? O teorema de Pappus, para a gente calcular o volume do tronco de cone. Então, a gente utiliza lá aquela fórmula que a gente já tinha lá do volume, tá? Então, nesse caso, é bem complicado encontrar esse D, tá bom? E aí a gente parte para o tradicional lá, calcula o volume daquele jeito que a gente já sabia. Beleza? Bom, aí ó, a gente vai fazer o seguinte. Supondo que nós conhecemos, tá? Eu ainda vou fazer um estudo aí com vocês, a gente ainda não viu nenhuma aula de esfera, tá? Mas a gente tem lá o conhecimento lá da área da esfera, na área da superfície esférica e o volume da esfera, tá? Só estou adiantando aqui só para a gente verificar o que acontece quando eu tenho uma semicircunferência e giro a semicircunferência e eu quero saber esse D, que é a distância daqui que eu vou ter só uma semicircunferência aqui e vou girar, então vou ter a superfície esférica, tá? Então olha o que acontece. Eu sei que a área da superfície esférica ela é dada por 2π de D pelo teorema de Pappus, certo? Bom, mas a gente sabe também que a área da superfície esférica ela é dada por 4πr ao quadrado, tá? Isso daqui é do conhecimento lá da esfera mesmo, né? E aí nós sabemos também que L vai ser πr. Por quê? Porque a metade, quando eu tenho um círculo, a circunferência toda, né? Eu tenho 2πr. Como eu estou pegando só a metade aqui, que eu vou girar, tá? Eu tenho a metade, então vai ser πr, tudo bem? Então eu vou fazer a comparação só para descobrir quem é o D, né? Sabendo que supondo que eu sei aqui a área da superfície esférica, tá? Então eu vou ter 4πr ao quadrado, vai ser 2π, né? Que é esse 2π aqui, L, que é πr, tá aqui, vezes o D. Então note que eu tenho como encontrar D, né? Então D vai ser igual a 2 sobre πr. Então esse aqui
é o D quando eu tenho uma semicircunferência que eu vou girar para gerar a superfície esférica, tá? Então, pode ser que a gente precise disso em alguns problemas, então a gente já sabe que D é igual a 2 sobre πr. Isso no caso de eu ter uma semicircunferência. Note que o centro de massa de uma semicircunferência é diferente do centro de massa de um semicírculo, certo? Circunferência a gente considera só a bordinha, tá? E o círculo a gente vai considerar toda a região, né? Essa parte aqui. Assim como a gente tinha um segmento ainda agora, né? Que era assim, e depois a gente tinha um triângulo. Quando eu pego o centro de massa do segmento, é o ponto médio dele. Quando eu pego o centro de massa do triângulo, é o baricentro dele, tá? Em posições diferentes, tá? Então, quando eu faço para a semicircunferência é uma coisa, quando eu faço para o semicírculo, é outro D que eu vou encontrar, tá certo? Que é esse caso aqui, ó. Eu tenho aqui agora um semicírculo, o desenho é o mesmo porque eu estou girando, né? Não dá para perceber muita diferença. Mas agora eu estou pegando essa região aqui toda, tá? Ele tem uma área aqui agora, beleza? Então, lembrando que o volume é igual a 2πsd. E a gente sabe agora que eu vou ter uma esfera, né? E eu tenho um volume da esfera. O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então, 4/3 de πr ao cubo, o volume da esfera, eu vou então fazer a comparação aqui, né? Note que a área aqui dessa semicircunferência é a área da circunferência dividido por 2, ou seja, é πr ao quadrado dividido por 2. Tá aqui, πr ao quadrado dividido por 2, vezes d. Ó, essa conta aqui, o que vai acontecer? Eu cancelo 2 com 2, né? E aí eu consigo calcular o d, que vai ficar tudo em função de r só, né? Então d vai ser igual a 4 sobre 3πr, tá? Então esse aqui é o d quando eu tenho o semicírculo, tá? E aí fica aí para futuros problemas aí se a gente quiser resolver, tá bom? Muito bem. Bom, vamos aqui resolver um exemplo e aí a gente fecha a nossa aula de hoje, tá? Quero resolver esse exercício aqui com vocês. Então, olha só. Um triângulo escaleno de lados 13, 14 e 15 centímetros gira 360 graus em torno do lado de 14 centímetros. Então, 14 é o lado que está colado no eixo que vai girar, certo? Determine a área e o volume do sólido obtido, beleza? Então, eu vou fazer um print aqui para a gente fazer a continha lá na nossa lousa. Então, colei aqui o problema só para a gente não perder aqui, não ficar perdendo as informações, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um desenho aqui. Imagina que eu tenho aqui o eixo, tá? Vou fazer aqui o eixo bem aqui. Esse aqui vai ser o eixo de rotação. E o meu triângulo, né, aqui vai ser o lado 14, vai estar aqui. Aqui é o lado 14, tá? Então eu vou colocar aqui um lado 13 e aqui assim um lado 15. Vou colocar um pouquinho assim para ficar bem, mostrar que ele é diferente, tá? Então, aqui é o lado 13, aqui é o lado 15. Né? Esse daqui é o lado 14. O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó, vou pegar esse triângulo e vou fazer uma divisão aqui, tá? Esse tamanho daqui para cá eu vou chamar de H. Um nome que poderia chamar de X, chamar de outra coisa. Como esse comprimento todo aqui é 14, então esse outro pedaço aqui vai ser 14 menos H. Então vou colocar aqui, ó, 14 menos H. Até aí tudo bem? Claro que quando eu vou girar isso daqui, né? Isso daqui, ó, ele vai ser girado aqui em torno desse eixo, certo? Isso daqui, então, vai ser o meu raio, né? Tá certo? Então, esse daqui, ó, eu vou chamar de R.
esse aqui é o meu raio. Ok? Bom, então a gente percebe o seguinte, ó, nós temos algumas relações aqui. Ó. Primeira relação, ó, note que aqui é um triângulo retângulo, né? E aqui também é retângulo. Tá? Então, eu tenho aqui uma relação, um teorema de Pitágoras, e aqui outra relação também, um teorema de Pitágoras, está envolvendo R e H em ambas. Então, eu consigo colocar R em função de H, ou H em função de R e vice-versa. Né? Então, olha só, eu vou ter o seguinte, nesse primeiro aqui, eu tenho que R ao quadrado é igual a 13 ao quadrado menos H ao quadrado. Certo? Note que H aqui, ele é um cateto, R é um cateto, quem é hipotenusa aqui é o 13. Tá? No outro triângulo, aqui, antes ainda, vamos desenvolver isso daqui logo, né? Isso daqui implica que R ao quadrado é igual, 13 ao quadrado dá 169, né? 169 menos R ao quadrado. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Ao quadrado. Tá? Muito bem. Agora, nesse outro triângulo aqui, nós vamos fazer também o teorema de Pitágoras. Agora, quem é hipotenusa aqui é o 15. Tá? Então, nós vamos ter o seguinte, que R ao quadrado é igual a 15 ao quadrado menos 14 menos H ao quadrado. Tá? Então, isso daqui vai implicar que R ao quadrado é igual 15 ao quadrado dá 225 menos. Aí eu vou desenvolver esse quadrado da soma, quadrado da diferença de dois termos. Tá? Quadrado do primeiro, 14 ao quadrado, dá 196. Menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Então vai ficar 28H. Né? 28H. Mais o quadrado do segundo. H ao quadrado. Beleza? Bom, então observe que R ao quadrado é isso e R ao quadrado é isso. Então eu vou igualar as duas, né? Vou igualar... Opa, aqui eu coloquei R ao quadrado, mas aqui é H ao quadrado, né? Errei aqui, tá? Aqui é H ao quadrado, né? Tá? Só fiz um 69 H ao quadrado aqui. Muito bem. Vou igualar as duas. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. 169 menos H ao quadrado vai ser igual a 225 menos 196. Esse menos aqui, né? O menos vai ficar mais 28H menos H ao quadrado. Note que o H ao quadrado vai cancelar com H ao quadrado, né? E aí a gente consegue encontrar o valor de H. Eu vou ter que 28H vai ser igual. Aí eu vou ter que fazer, ó, 169 menos 225 mais 196, certo? Eu estou jogando para cá e jogando para cá que eu coloquei o 28 de um outro lado, né? Então nós vamos ter que 28H vai ser igual a 140, fazendo já essa conta. Isso implica que H é igual a 140 sobre o 28 e implica que H é igual a 5, tá? Encontrei aí o valor de H. Se eu encontrei o valor de H, eu encontro o valor de R, né? Como é que eu encontro o valor de R? Eu sei que R ao quadrado é igual a 169 menos H ao quadrado, que é 5, então ao quadrado fica 25. Então isso implica que R ao quadrado é igual a 144. Implica que R é igual a 12, que é a raiz de 144, certo? Bom, encontrei R igual a 12. Agora, vamos lá para o volume, né? Como é que eu vou calcular o volume?
Aí ele pede o volume e a área, tá? Então, pode fazer primeiro um, depois o outro, tanto faz, tá? Então eu vou calcular logo aqui o volume. Como é que é o volume, né? O volume, lembrando lá a fórmula do volume é 2π vezes S, que é a área, vezes D, que é aquela distância lá. Lembrando aqui, ó, que eu tenho um triângulo, né? No volume eu tenho um triângulo, e aí, ó, esse lado está colado no eixo, né? Eu estou com o eixo aqui, esse aqui é o eixo que eu vou rodar o cara aqui, né? Então o que acontece aqui, ó? O D vai ser R dividido por 3, como a gente já viu lá, tá? Eu tenho que D, nesse caso aqui, é igual a R dividido por 3. E S? S é a área do triângulo. Como é que eu vou calcular a área do triângulo? É a base vezes a altura dividido por 2, né? E ó, o R eu já tenho, né? Então, D vai ser 12 dividido por 3, né? 12 dividido por 3 dá 4, não é isso? Então, D é igual a 4. E essa área aqui vai ser o quê? A base, que é 14, né? Ó, estou considerando aqui a base vezes a altura dividido por 2. Então, vai ser 14 vezes 12, que é o R, dividido por 2, né? Então essa conta aí vai dar o 12 com o 2 dá 6. Então nós vamos ter 6 vezes 14, que dá 84, tá? 84 é a área S, tá bom? Então nós vamos ter que o volume vai ser igual a 2π vezes 84 vezes D, que é 4, tá? Então essa conta aqui está dando 84 vezes 4 vezes 2, esse resultado dá 672 π, né? Que tem um π multiplicando aqui, tá? Então, π, o que? Centímetros cúbicos, tá? Que é volume, né? Muito bem. E a área? A área, lembrando que a área ela é dada por 2π L vezes D, né? Só que agora a gente tem que perceber o seguinte, L vai ser isso aqui, ó, tá? Então L é 13 mais 15, tá? Então fica ligado aqui, ó, L é igual a 13 mais 15, que dá 28, certo? Então a minha área vai ser igual a 2π vezes 28 vezes D, que a gente já sabe que D é 4, né? Tá? Então, fazendo essa conta, dá 336 π centímetros quadrados, tá? Então aí nós resolvemos o problema, beleza? E tá feito aí a conta, utilizando aí o teorema de Paulus, tá? Então note que a grande sacada aí, o grande problema que talvez nós tenhamos que enfrentar seja encontrar esse D, né? Mas a gente já sabe que para um triângulo, né, quando ele está com um lado colado aí no eixo, D é igual a R sobre 3. Tá? Então nós fizemos algumas contas aí para colocar o R em função de H. Encontramos aí o R e aí está feito o exercício. Beleza, pessoal? Bom, era isso que a gente tinha para hoje. Tá? Aqui está a solução. E a gente se encontra aí na nossa próxima aula. Até lá!